Shalom Adonai, Yeshua, Hamashiach, Hamalé, Hamalehim. Querido, com muita alegria que estou aqui, Maré Amorim, para mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer, querido, até você uma mensagem que vai impactar seu coração e desconstruir algumas doutrinas que são, de maneira infantil, teologicamente falando, que são cridas por alguns grupos religiosos acerca do sangue da vida, acerca de você comer o sangue. E nós vemos que muitas pessoas, dentro desse radicalismo, até mesmo impede a salvação da vida. E isso é um ultraje a todos os princípios da Torá, de todos os princípios do cristianismo e de todos os princípios de que Yeshua HaMashiach, nosso Mestre, nosso Senhor, tem nos ensinado. Querido, nós vamos trabalharmos um pouco em cima da sexta lei noaica, que fala, querido, sobre a sexta lei, não, a quinta lei noaica, que é definida pela proibição de consumir sangue. Essa é a única lei que se originou com Noé, que veio através de uma revelação de Deus a Noé, que diz assim: e abençoou o Eterno a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move, todo o animal da terra, sobre todas as aves do céu, peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também do homem, sim, da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Elohim fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. A proibição, querido, não é a de consumir sangue em geral, mas a proibição aqui, aonde muitos se equivocam, mas sim de consumir a carne com o sangue da vida. Ou seja, você esquartejar um animal e com ele vivo ainda comer essa carne com ele vivo, ou seja, o sangue da vida, ou seja, você comer um sangue que está ainda com o animal vivo, como muitos hoje comem, né? Alimentos que ainda aquele animal ainda está vivo, aquele ser ainda está vivo. Nós vamos ver mais à frente como isso funciona. Segundo a tradição oral, aprendemos que a intenção da afirmação não tomarás da vitalidade junto com a carne é proibir um membro de ser cortado de um animal vivo. Acerca de um membro cortado de um animal vivo é dito a Noé: mas carne, juntamente com sua vitalidade, seu sangue, não poderás comer. É o que está escrito em Gênesis capítulo número 9 e o versículo de número 4. Querido, a proibição contra um membro de um animal vivo se aplica a animais kasher domésticos, férias e aves, mas não a espécies não kasher. Nós vemos isso também na Mishneh Torah, livro de Santidade e Alimentos Proibido, capítulo 5, versículo de número 1. Não comer carne crua ou carne cozida, removida de um animal, antes que tenha cessado completamente de se mexer depois do abate ou morte por outros meios, seja de um mamífero domesticado
ou não, de uma espécie pura que pode ser oferecida no altar, ou uma espécie impura que não pode ser oferecida. Novamente, a proibição capital para os não-judeus não se aplica à carne de aves e certamente não também ao peixe. Só se aplica a mamíferos e espécies tanto kasher para os judeus quanto não kasher. Tá? Isso você vai encontrar no guia de Forter Noahid, página 46. A proibição se aplica a um membro ou carne que é separado, quer de animal domesticado ou fera. Contudo, parece-me que um estrangeiro não é executado por comer membro tirado de uma ave viva. Todas as proibições que se aplicam a um israelita acerca de um membro de uma criatura viva também se aplicam aos estrangeiros. Mishneh Torah, livro dos juízes, leis de reis e guerras, capítulo 9, verso 11, e o capítulo 13, na parte A do versículo. Apesar de um monoteísta noaico não receber pena capital, exceto de consumir membro tirado de um animal doméstico ou fera, alguns comentaristas entendem que não se deve consumir membro tirado de outros animais da mesma forma. Então as pessoas ficam muito alienadas e acham que comer sangue, seja até mesmo de um animal morto, isso faz com que nós estejamos pecando. E até mesmo chegam ao radicalismo de proibir a transfusão de sangue, que não tem nada a ver com a kashirote, ou seja, as leis de alimentação de Israel. Porque senão nós não poderíamos comer nenhum tipo de carne, porque todo tipo de carne ele carrega um pouco de sangue na sua carne, mas esse sangue vem de um animal morto. E era isso que era proibido pela lei judaica, querido. Que você possa entender isso e que você não venha mais ficar com dúvidas acerca de você comer algum tipo de sangue que venha já de um animal que já foi abatido, que foi morto. E também aplica-se aos judeus, na kashirote, não comer nenhum tipo de carne ou alimento em que o animal ele sofreu, né? Ele foi mal abatido, ele foi torturado, ele foi até mesmo machucado e não teve uma morte sem dor. Também é proibido para o judaísmo não comer, tá? E que você possa entender que não tem nada a ver com esse negócio de transfusão de sangue e que você deixa uma pessoa morrer dentro de um radicalismo religioso, no fanatismo religioso, que alguns grupos religiosos têm forçado você através de uma interpretação completamente herética e completamente desconectada da realidade teológica judaica que as leis de Israel exigem do povo judeu. Tá? Que você possa entender isso. Carne kasher para consumo noaico deve ter sido removida somente depois que ele cessou completamente a convulsão após o abate ou morte por outros meios. Ou seja, você só pode comer a carne e o alimento de um animal a qual ele esteja morto, ou seja, que o seu fôlego de vida não está mais nele, porque havia duas coisas visíveis em que os semitas antigos entendiam que faz parte da nossa alma, da nossa vitalidade, que era o fôlego, quando você para de respirar, e também quando o sangue para de correr nas veias, que o sangue é vitalidade, é movimento. Então eles tinham essa conclusão. Então não poderiam comer a carne enquanto havia fôlego no animal e também não poderia comer da carne do animal enquanto o sangue corria nas suas veias. Por isso o termo o sangue da vida, ou seja, comer um sangue que ainda corre na veia de um animal que ainda vive. Se a carne foi removida antes, então Ebne Mi Hahai, um membro do vivente, comer tal coisa com conhecimento de causa é crime capital
para não-judeus. Por exemplo, uma entrada de carne popular no sul e no centro dos Estados Unidos é pura Eber min hachai, quer dizer, testículos de boi empanados e fritos, popularmente conhecido como ostras das montanhas rochosas, removidas da pobre criatura enquanto permanecem vivas. Aí você pode até pensar, quem é que vai comer a parte do animal com o animal ainda vivo? Aqui nós vemos um exemplo, né? Onde você pode encontrar isso no Guia Forter Noahid, na página 160. Ainda que carne caché para consumo no ar deve ter sido removida somente depois que ele cessou completamente a convulsão após o abate ou morte por outros meios. Por exemplo, nós vemos já que no sul dos Estados Unidos é usado os testículos do boi, e esses testículos são extraídos do boi quando é vivo e são oferecidos para as pessoas, e as pessoas comem sem ter nenhuma concepção do que estão fazendo e que estão quebrando um princípio bíblico. Por essa razão é importante nós evitar o consumo de carne de origem duvidosa e de abatedouros clandestinos, pois o monoteísta noaico, que voluntariamente consome de tais locais, está deliberadamente arriscando consumir animais que não são kasher e apropriado pelos padrões de monoteísta. E que também em Atos 15 também é recomendado, é exigido de um cristão que ele não coma. E muitas pessoas ficam assim com o caso da morcilha, né, feita do sangue do porco, e acham que isso é uma abominação, você comer uma morcilha de sangue. Mas se o porco já parou a sua convulsão, já parou de correr o seu sangue na veia, já parou o seu fôlego, isso não se constitui pecado. Por isso, querido, que precisamos ter esse conhecimento para não sermos alienados e sermos idiotados pelas religiões que não conhecem nada dos costumes hebraicos e da própria lei hebraica, da lei da Torá, que nos ensina claramente esse ensinamento. Todavia, se o monoteísta monoaico ou um cristão tem boas razões para acreditar que a procedência da carne é adequada, por exemplo, se vai a um restaurante regular com alvará de funcionamento, ou se compra carne no mercado e há má fé dos produtores, você cristão ou monoteísta noaico está isento de responsabilidade, pois não há dolo. Ou seja, você está comprando uma coisa que